Nós vamos agora convidar o nosso irmão Roberto Negrão, que está aqui para fazer a palestra. Muito bem-vindo à nossa casa. Muito bem-vindo. É um prazer a gente recebê-lo. Tá bom? Alô, mais perto, né? Alô, agora melhorou, né? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar no coração de todos nós, né? Nossas primeiras palavras, sempre agradecimento aos mentores espirituais, né, que nos ajudam, nos intuem, nos convidam ao estudo sempre, e aos dirigentes materiais da casa, que também estão nos convidando sempre a estar reciclando, estudando, aprimorando e passando aquilo que a gente estuda a cada momento. E esse é um tema, né, que mais me assusta dentro da doutrina espírita. Os espíritos influenciam nos acontecimentos da vida? Me assusta mais que a mediunidade de incorporação, mais que a psicofonia, a de cura, essas coisas que a gente não consegue ver. Por que me assusta? Porque quando a gente começa a ver a atual situação do mundo, e acompanhar os processos de conhecimento da humanidade, a gente começa a entender alguns fatores, que eu vou colocar aqui hoje. Imagine o seguinte, todos nós, a maioria aqui é espírita, né? A gente acompanhou aí, quando a Janeiro perguntou se tinha pessoas novas na casa. A gente acompanhou o censo espírita aí. 1,8% de espíritas no Brasil, né? Maior país espírita do mundo, e 1,8%. E desse 1,8%, a maioria não estuda como deveria estudar, né? Frequentamos as palestras, nada contra quem frequenta assim, só para chegar onde eu quero, né, chegar. Frequentamos palestras, vamos num curso onde, quando sobra tempo, eu estou lá comparecendo, quando não sobra, eu falto para ir à praia ou coisa assim. E assim vai, ou seja, eu tenho um estudo meio vai, mas não vai. Não estudei as obras basilares, que são mais 5, tirando obras póstumas, né, que também é uma obra, mas não é o que a gente chama das 5 obras básicas. Não lembro da revista espírita. E o que eles querem falar? Por que eu estou falando isso? Porque vamos pegar que esse 1,8% são realmente espíritas estudiosos que conhecem a doutrina, não na sua maioria, mas tentam cada vez mais se aprimorar, tá? Então, o restante desconhece muitas coisas. Da doutrina espírita, é claro. Será que eles sabem que os espíritos influenciam nos acontecimentos da vida? Como tem que influenciar? Porque a gente acha, muitos assim, só influenciam os médiums. Não. Muito pelo contrário. O médium é mais fácil policiar porque ele sente. Só para ter uma ideia, Kardec fala dos médiums, que todos nós somos médiums. É uma grande confusão até no meio espírita esse termo. Mas médium, todos nós somos, porque todos nós somos influenciados, sendo espírita, protestante, católico, ateu, porque todos nós estamos regidos pelas leis de Deus. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, conhecendo ou não essa lei. Então, nós estamos sendo o tempo todo influenciado. Então, nós somos médiuns. Quem nunca sentiu uma intuição? Quem nunca apareceu um pensamento do nada na cabeça? Quem nunca dormiu e, ao acordar, acordou com a solução daquela problemática? Quem nunca teve aquela vontade de fazer uma coisa maluca que nunca tinha nem passado pela cabeça? Isso são intuições. Isso são coisas que vêm da nossa cabeça. Vem da onde? Tem que vir de algum lugar. Nós vamos chegar lá. E aquele 1,8% que sabe isso, Kardec fala, os espíritos influenciam. Né? E pergunta mais ou menos assim, os espíritos influenciam na nossa vida, nos acontecimentos da vida? Muito mais que imaginais, apesar de ordinário, é eles que vos dirigem.
Ele foi mais fundo, ele fala que eles nos dirigem na situação atual hoje. Eu estou falando só que eles influenciam. Então, esse 1,8% de espíritas vivem como isso não acontecesse. Eu me incluo. Então, vamos lá. Então, eu falei que todos nós somos médiuns, certo? Mas médium que a gente fala propriamente dita ostensivo é aquele que é influenciado, né, sofre a influência, boa ou má, e consegue relatar o que foi influenciado. Ou seja, eu estou percebendo, seja ela pela visão, pela audição, pelo olfato, pela sensibilidade, qualquer que ele tiver, ele percebe e consegue traduzir aquilo. Então, por isso que é médium, é medianeiro. Esse é o médium ostensivo. Mas todos nós somos médiums. Percebendo ou não, eu recebo. Então, foi essa a diferença que Kardec fez. O médium ostensivo ele consegue trazer. A maioria da população acha que não consegue trazer nada e não é dele mesmo e acabou. Mas nós já vimos, nós somos influenciados. Mas como isso acontece? Por que eu falei que me assusta antes, né? Porque a maioria do mundo, estou falando disso no Brasil, o maior país espírita do mundo, desconhece a realidade. Ou finge conhecer. Isso é muito sério. Muito sério. Porque como é que eu vou tomar conta de uma coisa que eu nem dou conta que existe? Não tem como. Então, como é que acontece isso? O Criador, Deus, ele cria o Espírito. Porque a gente tem que entender quem é o Espírito, né? Quem influencia são os Espíritos. Quem são esses seres? Ele cria. E didaticamente a gente chama, que eu estou encarnado, desencarnado, estou em 2 planos da vida, 2 mundos. Isso é didaticamente, porque na verdade só existe um mundo. Nós interagimos o tempo todo. Nós aqui não influenciamos um na vida do outro. Eu estou influenciando vocês com o que eu estou falando aqui. Vocês estão ouvindo, estão refletindo, vou influenciar numa atitude ou em outra. Então, se nós influenciamos aqui, né, um ao outro, sem percebermos muito, que muitas das vezes a gente é influenciado e nem percebe. Alguém já ouviu aquela piada que você nem consegue, às vezes, se nem entendeu, todo mundo está rindo, você começa a rir também? E não consegue nem segurar o riso? Olha a influência aí. Às vezes você está tão tranquilo que a pessoa fala tanto de dor, e você sai com dor dali. Não estou nem falando para mediunidade, não. É que você ficou tudo naquilo no psiquismo, você sai com dor. Isso em coisas mais, estou falando mais grave, todo mundo já passou. Então Deus cria os espíritos com um atributo, a inteligência. Tá? Só que esse espírito pensa racionalmente. Ele começa a raciocinar porque tem inteligência. Tem um raciocínio contínuo e nós não conseguimos parar de pensar. Se vocês tentarem parar de pensar por 2 segundos, vocês não conseguem. Vai ficar pensando e parar de pensar. Isso não existe. Se eu parar de pensar, eu paro de existir. Então, o pensamento é criador. Eu começo a pensar. Só que o espírito, ele se encontra em diversas situações. Esse ser pensante que Deus cria, é uma centelha, como define para a gente, que a gente não tem como definir ainda, a gente não tem o que associar, existem situações que ele ganha, vamos chamar assim, corpo do espírito, não é um corpo do espírito, vou chamando assim só para a gente poder entender, chamado perispírito, que acompanha o espírito ao longo de sua jornada. Nunca deixa de existir, apesar de ser confundido, no final, com o próprio espírito. Mas ele nunca deixa de existir. Claro, se deixar de existir, nós seríamos Deus. Não dá para ter mais de um Deus, certo? Então, vamos lá. Então, esse perispírito, como você entender, é o corpo do espírito. Então, o espírito nunca se desnuda dele. Só que o espírito está em condições, às vezes, encarnado e vezes sem o corpo físico. Porque o corpo físico ele não morre, transforma em outra coisa, né? Nada morre, na verdade. Se transforma. Os átomos vão lá, vai na cerejeira, vai na laranjeira, e assim continua a parte da matéria. Só que esse espírito, ele ora, está aqui, influenciando diretamente um com o outro, quem está encarnado, e também influencia quem está fora do corpo. Tá, vamos ver lá isso. E quem está fora do corpo físico, tem aquele corpo que eu chamei de perispírito. Esse corpo é uma réplica do nosso perispírito, ou seja, é formado através dele. Então, quando eu desencarnar, o meu perispírito
continua a existir e me acompanhar. Então, para a gente poder entender. Mas, independente disso, quem pensa é o espírito, com a sua inteligência. Só que imagine só, vamos lá. Eu falei na influenciação direta, aqui encarnar com o encarnado. Eu estou falando, estou influenciando, certo? Isso é uma forma. Mas pensa comigo agora. Quando meu corpo é uma rede neural de quilômetros. Quando eu penso, eu mando, o espírito pensa, eu, encarnado ou desencarnado, não interessa, os dois pensam. Eu mando informação para o perispírito, que tem um órgão correspondente ao cérebro, certo? Só que eu vou trazer para o encarnado, depois eu vou para o desencarnado, tá? E esse perispírito chega ao corpo físico, que comanda as minhas sinapses. Elas vão formando a minha rede neural. Uma rede neural, quando o cérebro pensa, ele faz o quê? Ele manda impulsos elétricos. Simples assim. Então, todo condutor percorrido por uma corrente elétrica gera um campo eletromagnético. Então, eu, como um corpo físico, né, penso, eu formo as sinapses, né, percorre o circuito elétrico e não tem como evitar, porque é uma lei da física, lei de Deus, ela começa a emanar um campo eletromagnético. Esse campo, nessa matéria que a gente conhece, vai como viaja perto da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, piscou o olho, já deu 7 voltas e meia em volta da Terra, então rapidamente eu envolvo esse planetinha que a gente vive, que mora na periferia, né? Então imagine só, tudo que eu penso, enquanto eu estiver encarnado, tudo que eu penso, eu contamino. Contaminar não tem um bom ou ruim, tá comigo? Eu falo assim, envolve todo o planeta rápido? Sim, tudo que eu penso. Mas vamos lá. Eu penso o tempo todo, não paro de pensar? Não paro. Então eu estou influenciando a Terra a todo momento? Todo momento. É assim que funciona. Só que essas sinapses, elas se desfazem. Eu penso, ela faz, se desfaz. Vou movimentar meu braço, eu dou um choque no meu músculo que puxa os tendões, que move meus dedos. Isso é mais grosseiro. E das emoções também. As glândulas fazem os hormônios, felicidade, tristeza, alegria, né? Então, o meu corpo reflete o que o espírito pensa. Ah, eu estou alegre porque eu pensei, movimentei minhas glândulas, os hormônios, eu estou feliz. Né? Mas vamos lá. Isso aí é outra palestra. Voltando para a influenciação. Então, eu estou influenciando todos. Só que esse efeito que eu falei com vocês funciona ao contrário. Se eu pegar um condutor, qualquer coisa que conduza, movimentar em um campo magnético ou eletromagnético, nas suas pontas ele gera um DDP, uma diferença potencial ou uma tensão, como queiram chamar. E isso vai até onde? Gera uma corrente que vai impulsionar os elétrons que vão chegar ao cérebro. Chegando ao cérebro, o espírito percebe. Então, eu gero e recebo. E isso é igual uma antena de rádio. Por isso que ele fala que parece antena de rádio, a gente. A gente transmite, né, o tempo todo e também recebe. Aí você fala, rapaz, eu sou isso tudo e não sei? Jesus avisou, vós sois deuses. Eles que não acreditam. Então, a gente consegue influenciar a tudo e a todos. E estou falando isso encarnado, tá? Só para a gente poder compreender. Agora, e o desencarnado? Não influencia? Lembra que eu falei que ele tem um perispírito? E ele é uma cópia. Isso aqui é uma cópia do perispírito. O perispírito é uma matéria quintessenciada. É uma matéria tão sutil que a gente não percebe ela com nossos sentidos ainda. Então, ele também gera um campo lá. Né? E emana. Então, o desencarnado também emana? Sim. Eu também tenho encarnado o perispírito. Eu também recebo esse sinal que ele pensou. Então, eu sou influenciado pelo corpo físico e pelo perispírito. Ao mesmo tempo. Só que a gente ainda não percebe isso. Acha que não somos. E Kardec, quando eu falo Kardec, foi o espírito de verdade, tá, gente? Junto com toda a equipe que traduziu isso para a gente. Não foi Kardec que escreveu, foi toda uma equipe de espírito que veio trazer a verdade para a gente. Ele fala que eles nos dirigem, ou seja, essa influenciação é tão intensa que a gente, bobinho, se dá o desfrute de achar que somos nós que estamos nos comandando. Mas vamos lá. Então, tem uma diferença também, outra diferença grande também. Quando eu estou encarnado,
eu tenho uma coisa chamada providência divina. O que é isso? A proteção. O corpo físico, como eu falei, é uma matéria mais grosseira. Então, o impacto que chega dessa influência magnética, né, até mim, é menor. É menor. Chega bem leve. Só que, quando eu estou fora do corpo, essa influenciação chega de 2.000 a 3.000 vezes mais intensa. Os espíritos recomendam isso. Quando alguém desencarna, o que eles pedem para a gente fazer? Não ficar pensando na pessoa, não ficar cobrando nada, né? Faça uma peça de encaminhamento, faça uma peça que ele possa cobrar. Por quê? Meus pensamentos vão chegar nele com uma intensidade pior que um soco. E talvez ele não tenha suporte de aguentar essa magnitude de pensamento. Às vezes não é um pensando, é 2, 3. Lembra que Chico desencarnou no momento que a Terra estava passando pela Copa do Mundo para não sofrer tantos pensamentos? Então, se todos me influenciam, eu vou ficar doido. Tudo que é pensamento chegando, tudo que é coisa que vem de fora, eu vou pegar tudo. Não funciona assim. Porque existe uma coisa chamada padrão vibratório. O que é isso? Eu sou o Roberto, certo? Eu tenho minha bondade, eu tenho minha maldade, eu tenho meus pensamentos, minhas alegrias, eu sou toda a minha conquista e todas as minhas encarnações. Eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. Eu estou no ápice de minha evolução, moral e intelectual. Cada um está no seu ápice. Eu fico triste porque se eu estou no meu ápice e sou assim, falta muito ainda. Porque a gente erra muito. Mas vamos lá. Eu estou no meu ápice de evolução. Eu me perdi aqui, no pensamento. Eita, quando foge o pensamento assim, né? Vamos lá, toma água aqui que volta. Não dá, né? Bem filtrada, gente. Então vamos lá, né? Depois eu pego o fio da meada de novo. Então, quando eu falei, nós somos influenciados o tempo todo. Nós somos uma antena que a gente ainda não sabe, mas começamos a entender agora. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa, ainda mais quando é desencarnado, que chega com muita intensidade. E o desencarnado, quando ele pensa, chega na gente, mas nosso corpo é um escudo tão grande de proteção, porque senão a gente estaria doido. E a gente não fica conectado com todos os espíritos, todos ao mesmo tempo, porque temos que ter um padrão vibratório, cheguei onde eu queria. Então eu sou o Roberto, eu estou aqui no padrão vibratório, X. O que é padrão vibratório? Quando eu vibro, eu gero um campo, é meu campo de pensamento. Então, eu não tenho como ser um Jesus, não tenho, eu não tenho esse conhecimento moral, intelectual, para estar lá, meu padrão vibratório lá no alto. Mas também, eu não sou uma pessoa que hoje estou degolando, estou matando, não estou lá, já estou melhorzinho. Então eu tenho um padrão vibratório. E ele oscila. Eu estou aqui na casa espírita, estou orando, estou em comunhão, fazendo agasalho, correndo para lá, meu padrão dá uma melhoradazinha. Dá uma melhorada. Não, só uma melhoradazinha, não vai lá em cima não, gente. É pouca coisa. Aí, só que aquilo ali passou, eu fico um pouquinho e volto ao meu padrão. Porque eu sou meu padrão. Aí daqui a pouco, eu chego ali, vou pegar meu carro para ir embora, meu carro está arranhado. Meu padrão vai lá embaixo. E volta. Daqui a pouco volta de novo. Meu padrão é aqui. É por isso que Kardec fala, quando eu falo Kardec, lembra bem, foi o Espírito de Verdade e sua equipe. Ele fala o seguinte, que a gente evolui intelectual e moral, mas a gente não evolui ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. Eu aprendo intelectualmente, raciocino, vejo que eu estou errando, aquilo não me convém mais, eu luto, renuncio, brigo, choro e venço. E não penso mais aquilo. Aí meu padrão faz assim quando eu venço. Dá um passinho. Já não é mais aqui, é aqui. E assim, ele me joga um outro conhecimento intelectual. E me incomoda de novo. E eu vou dando cada passo. É por isso que nos falam que ele não coloca um peso muito maior que a gente não consegue. Porque ele vai aprendendo aos poucos. Senão a gente não consegue, gente.
E eu também não me dou o luxo de aprender muito. Assim, porque senão eu não consigo aprender. O negócio é ir caminhando devagarzinho, porque se eu correr eu vou tropeçar. Não tem esse negócio de uma encarnação só chegar a um espírito crístico. É aos poucos, sem culpa, sem remorso e comprando agasalho, né? Então a gente vai. Mas olha que eu vou dar um exemplo aqui que acontece, que a gente não percebe como é que a influenciação faz. Depois eu dou alguns exemplos aqui da literatura espírita. Imagine uma pessoa com 30 anos de casa espírita, 30 e poucos anos de casa espírita, né? Aí tem uma festa na empresa final de ano, que se você não for, é mandado embora. Então você tem que ir, certo? Aquela festa boa, animada, com forró, gritaria, sai, briga, aquelas festas que só acabam em alegria, né? Se comenta o ano todo. Aí, vou lá, alugo um terno caro, pai bonitão, né? Sem dinheiro nenhum já, final de ano gastou tudo, eu aluguei um terno bonitão e tal. Fui para a festa. Cheguei lá, fiz minha prece antes, como um bom conhecedor. E fui para a festa. Viver no mundo sem ser do mundo, né? Conhecimento na ponta da língua. E sento. E começo a conversar, quando um começa a falar besteira aqui, eu vou lá tomar água, um fica mais bêbado, me abraça ali, tal, eu saio, vou para ali e fico, né? Bate papo com uma pessoa mais agradável, tal, sabe? Aí vem um garçom, coitado, suado, lá, desde cedo trabalhando, correndo, tropeça com uma taça de vinho lá, vai em cima do meu terno novo e cai em cima de mim. Aí mancha o terno. A primeira coisa que eu penso, Jesus, vou ter que pagar isso, que essa mancha não sai. Eu chamo o garçom de tudo que é nome no pensamento. E falo assim, não, eu entendo, isso acontece, mas no pensamento tá. Só que o que eu penso, eu gero. Lembra que eu falei o pensamento? Meu padrão vibratório foi para onde? Bateu lá na escala vermelha. Falei, né? Tem um limite também, não chega lá Ele baixou. Alguém aqui consegue ter raiva de uma coisa e logo depois passa, e um segundo passa? Não consegue. Aquilo vai dando uma dor no estômago, vai dando uma comichão aqui por dentro, vai me incomodando, vai incomodando, vai incomodando de tal forma que às vezes demora dias para você diluir aquilo. Porque tu fica, vira e mexe e volta o pensamento. Só que vamos lá. O que eu abri ali? Uma brecha. Jesus avisa, orai e vigiai. Quando? O tempo todo, né? Então, eu fiquei aqui, eu bati para cá, meu padrão ficou lá embaixo. Quando eu baixei o meu padrão, existe uma coisa chamada sintonia. Aí que vem a sintonia. Ó. Eu estava ali na festa, vivendo no mundo sem ser do mundo. Tranquilo. Ali na festa tinha vários... A festa foi só um exemplo, tá? Pode ir para a festa tranquilo, gente. Estou falando assim para... Tem coisas piores, né? Melhor de estar. Então, estou falando de ambientes. Então, está num ambiente que tinha vários espíritos ali, falando desencarnados, que não estavam me enxergando, me percebendo. Por quê? Meu padrão estava um pouquinho melhorzinho. Então, eles não estavam me enxergando. Eles não tinham sintonia. A frequência que ele emitia passava por mim. Como fosse uma antena de rádio 98.8, 98.9, eu só pego aquela frequência. Então eles passavam por mim, eu não captava, nem eles me percebiam. Tá, beleza. Só que quando eu baixei o padrão vibratório, aconteceu o que comigo? Eu entrei no radar deles. Eles começaram a me perceber, eu comecei a perceber eles. Se eu sou um médium extensivo, eu ia perceber mais intensamente. Se eu não sou, só eles iam me perceber. Ia me influenciar e eu nem ia saber. Só que aí, tudo bem. Carne nova. Fluido novo. Nem está contaminado, gente. É esse aí que eu quero. E se vincula a ele. Porque eles se vinculam. E fica perto. Porque eu abri sintonia, eu não consigo voltar ao padrão vibratório na hora. Só que ali acabou, me sujei, me despedi e fui para casa. Adivinha quem me acompanhou? Aqueles que estavam ali. Não todos não, que tem mais de 1000. Vamos supor que só 50, só 30 para não ficar muito pesado, tá? Vocês estão rindo? Tem reunião de obsessão que tem mais de 1000. Tá? São falanges. Então, olhar para a minha casa. Tenho 2 filhos adolescentes. Adolescente é uma beleza, né? Trancado no seu quarto, cada um no seu quarto lá, vendo sabe lá Deus o quê, no WhatsApp que ninguém pode tocar, senão só abrir nada dentro de casa. Só que eu sei, eu vou cair em mim e falei, eu errei. Eu não podia ter tido aquele pensamento. Poxa, eu entro no cantinho,
pego o evangelho, faço uma prece, tento me acalmar, vou dormir ainda com sentimento de culpa. Só que depois eu retorno ao meu padrão, tem que retornar. Quando eu retorno, eu saio do radar deles, porque o padrão deles é mais lá embaixo, né? Só que talvez os meus filhos lá em casa não consigam sair daquele padrão mais baixo. Eles estão vinculados aos meus filhos. Aí o que acontece? Os filhos começam a se envolver com bebidas, com amizades diferenciadas. Ninguém sabe por quê. Léo é psicólogo, Léo é psiquiatra, dá paz, né? E começam a ser influenciados. E às vezes, estou falando para isso, as pessoas não sabem que isso acontece. Lembra disso? Estou falando para quem sabe, ainda tem um recurso, tomar um passe, vai lá, faz uma oração, leva para a igreja, né? Faz o que tiver de recurso. Mas a maioria não sabe que isso existe. Ele fica lá. 1 ano, 2, às vezes por encarnações. A chegar a ponto que tem que ter ajuda espiritual realmente, os espíritos intervirem ali e resolver. Eu dei exemplo de espírita porque nós somos espíritas, mas isso acontece tendo qualquer tipo de religião, até ateu. Sem religião não, porque é a lei de Deus. Então, por que os espíritos fazem isso? É maldade? Não, gente, não é maldade. Então nem aí, ele não conhecia o cara. Ele não conhecia a família. Só que quando eu estou no corpo físico, eu tenho sensações físicas. E é muito bom a sensação física, gente. Isso vicia. É bom pegar um sol de manhã. É bom você estar o corpo saudável, sem dor, sentir. É bom, gente. Só que também é bom chegar e comer o quê só uma vez? Panqueca não, é crepe. É bom. E no rodízio de pizza passar mal do outro dia. É bom. É bom. Mas tem gente que tem outros tipos de prazeres. Como entorpecentes, cracks, heroína, maconha, vícios sociais permitidos, né? Como cigarro, e aí vai. Não estou discriminando quem faça não, gente. Tá? Só estou dando a ideia de como é que funciona. Tanto que eu dei a ideia da comida aqui, que eu sou fissurado também, como demais às vezes. Às vezes não, né? Mas vamos lá. Aí o que acontece? Quando eu deixo o corpo físico, eu não tenho mais sensação física. Porque quem tem sensação física é quem tem corpo físico. Espírito tem dores morais. O que é? Ele pensa, ele sente a dor e passa a sentir. Porque já teve aquela dor antes, ele conhece a dor e passa a reproduzir aquela dor nele. Ele passa a sentir aquela dor que, na verdade, não é física. Tanto é que, quantas vezes em reuniões mediúnicas, o espírito chega cheio de dor, facada, tiro, a gente começa a conversar, a fazer uma pedra, no final ele nem sente mais que aquilo está ali, porque ele consegue diluir aquele pensamento. Ele ou a ajuda dos espíritos que estão ali estão. Mas, então, isso chama um processo de vampirização. Tá? Ou seja, eu fico perto de um espírito encarnado, ele... Vou botar a comida, tá? Que aí pega mais minha área aqui. Ele vai, eu me entupo de comida e meu corpo vai processar isso. Os meus poros vão exalar os meus fluidos com a qualidade daquela comida. Só que quando aqueles fluidos vão exalando, o perispírito também, lembra que é a réplica disso? Ele também exala. E ele... ali se consegue se satisfazer com aqueles fluidos. Então, ele quer mais que a gente se entupa da sensação física que satisfaça ele. Mas não é sensação, só esse tipo de sensação sexual, de raiva, de ódio. Ele gosta de sentir aquilo. Só que quem são os espíritos que estão vinculados a nós? Aqueles que estão em nossa sintonia. Então, me diga quem és, me diga quem és que eu direi quem és, me diga quem és que eu direi quem andas. É por aí. Então a gente começa, Paulo já falava isso também, nós vivemos em uma nuvem de
testemunhais. Olha que coisa. Foi por isso que eu falei que me assusta. Porque a gente começa a entender que Deus nos colocou em comunidade. Ninguém anda sozinho, ninguém nasce sozinho, o bebê não se cria sozinho. Então, nós estamos interagindo o tempo todo por encarnados, por desencarnados. Eles interagem entre eles interagem entre eles, coisa pior, né? Os dois estão sem corpo físico. Nós interagimos um com o outro, e essa interação é o todo o tempo. Uma vez, um espírito amigo da casa lá falou comigo assim, né? Você acha, por isso que eu falo que assusta, gente, vocês acham que a gente observa vocês na hora que vocês estão aqui na casa espírita? Aqui todo mundo é bom. Qual é o programa de televisão que você vê? Porque o programa que eu assisto me faz pensar. Me fez pensar, eu abro brecha e tenho sintonia. Né? Hoje, os filmes mais assistidos é de terror e pornô. Até combina. Tem também agora de super-herói também, agora tá na moda. Mas você vê que tem coisa aqui equivocada no nosso planeta de hoje. Equivocada assim, era para estar um pouquinho melhor. Uma vez, Divaldo Pereira Franco, desencarnou há pouco tempo, né? Ele fez uma palestra sobre mediunidade. Eu falei que médium era mais fácil, né? Mediunidade. E no final ele fez o seminário todo, e no final ele abriu para perguntas e respostas. Aí levantou uma senhora, levantou a mão e perguntou. Divaldo, perguntou não, né? Falou lá. Divaldo, para você é muito fácil. Ser médium, ser bom. Você tem Joana de Anjos do lado. Você sabe o que está acontecendo com os espíritos, você consegue enxergar, sentir quem está do lado. É fácil não errar. Aí ele falou, minha senhora, esse pouquinho dele acho que durou uns 15 anos, né? Foi um pouquinho de vida que me resta, aqui encarnado. Com um pouquinho de resto para a senhora. Quer trocar a mediunidade que a senhora fala que não tem com a mediunidade que eu tenho? Quer trocar? Desde criança eu não sei o que é tomar banho sem alguém me observar. Eu nunca dirigi um carro porque eu tenho medo de, num relance de vidência, eu não saber que é encarnado, desencarnado, desviado, desencarnado e atropelar o encarnado. No trabalho eu fui motivo de chacota, porque eu não sabia no INSS quem estava vivo e quem estava morto. Então, às vezes eu atendia o desencarnado e não tinha ninguém ali, porque ninguém estava vendo. Você quer? Fui chamado de louco, tomei remédios, apanhei muito na infância. Eu não posso ir para um hotel, proferir um estudo, coisa assim, e botar a cabeça no travesseiro, porque pela psicomotria, eu sinto as dores ou a vivência de quem ali esteve. Eu não posso pegar um álbum de fotografia, porque se eu tocar a mão e aquela pessoa estiver sofrendo, eu sinto as dores dela. Quer trocar comigo ainda? É fácil. Aí ele começa a perceber que não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. O que a gente não pode ter é culpa de estar errando. Nunca. Nós estamos num planeta de expiações e provas, num planeta que a gente está aprendendo essas coisas. Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vai nos libertar. Mas ele não falou que ele seria sem sofrimento, sem muito esforço. Ele não falou. Ele falou assim, vai haver muito ranger de dentes. Então, a gente tem que pensar os lugares que eu frequento, os ambientes que eu estou, os programas, as músicas que eu estou assistindo, que tudo me leva a pensar. Então, quando a Janela falou ali, ela assiste de manhã no domingo o Padre Marcelo Rossi, também assisto. Né? Quando você liga a televisão, é o melhor programa que está passando. E eu gosto das músicas também. Então, e a quantidade de pessoas ali procurando, né? Orando, querendo mudar, aprender. Porque a doutrina espírita não vai salvar o mundo. O conhecimento que ele traz que vai fazer a diferença na sua vida. Porque ser espírita não muda ninguém. Muita gente chega na casa espírita querendo tirar uma dor, querendo tirar uma mediunidade, querendo ser feliz.
A doutrina espírita não faz barganha. Não vem aqui querendo buscar satisfação física que você não vai achar. Se você achar, revise onde você está. A doutrina espírita te dá conhecimento. Claro, fornece trabalhos, fornece amigos, estão na mesma luta, não tem ninguém melhor ou pior. O mesmo padrão vibratório não estava aqui na Terra. Né? Claro, tem uns que se esforçam mais. Essa é a diferença. Então a Casa Espírita vai te fornecer o conhecimento para que você faça a diferença na sua vida. Na Revista Espírita de 1858, primeira Revista Espírita, que Kardec, tem que falar rápido que o tempo está quase acabando, né? 10 minutinhos. Kardec, quando ele fez a primeira parte do Livro dos Espíritos, para quem não sabe, os 500 e poucas perguntas, ele começou a questionar, veio muitas perguntas por cartas, e ele respondia por cartas, 2.000 a 3.000 cartas por mês, à luz de querosene. Passava a noite em claro para responder. E perguntou aos espíritos, eu poderia fazer um periódico? Responder uma carta, numa revista, numa folha, onde muitos pudessem ler e diminuir o meu trabalho? Claro que você pode sim, faça isso. Mas eu dou aula em 2 escolas. E daí? Dá seu jeito. Não estou aqui para facilitar a vida de ninguém, não. Não falou assim não, tá, gente? Quem quiser saber a resposta de São Luís, vem em Obras Postas, tem 3 folhas. Mas foi isso que ele falou. Ué, gente, você não quer fazer? Faça. Mérito seu, pô. Vai ser legal, nós vamos ajudar. Escreveu por 10 anos. Não falhou um mês. Depois dessa resposta, no outro mês já estava pronta uma revista. Quando eu falo uma revista, gente, é artigo à beça. Mas nessa revista, em 1958, que foi a primeira, existe um espírito um senhor começa a ficar mal, doente, fazendo um bocado de coisa errada. Errado que fala assim, coisas que não condiz, né? Uma pessoa de bem, chamado senhor F, que ele protegia muitas pessoas que lá chegavam, inclusive os médiuns. E o pai dele, conhecedor de Kardec, chegou, Kardec deve ser espiritual, me ajuda aí. O que eu faço? Ele pediu para a equipe mediúnica, e sabe o que os espíritos recomendaram? Trabalho físico. Não deixe, pare de pensar. Chega em casa cansado, vai dormir. Então ele trabalhava incansavelmente, chegava em casa, não conseguia nem pegar o olho, comia e dormia. Depois de algum tempo, o espírito se comunicou, falou que não iria mais obsediar, ou ficar perto dele, porque não dava, ele não pensava. Técnica, né? A gente vê o caso também do livro Contos e Crônicas, ou Crônicas e Contos, do Chico, psicografado do Espírito Emmanuel, do Custódio de Saquarema. Não morava em Saquarema não, tá? Só o nome dele. Ele falava o seguinte, o Saquarema, ele foi um advogado, vou contar só o sinal para vocês lerem um livro, e acontece com a gente. Ele reencarnou numa família espírita, que era coisa rara, porque quase ninguém era espírita, né? Hoje, né, é difícil encarnar em família espírita. Ele era espírita e ele veio para trabalhar a doutrina espírita. Se formou em Direito, fez a prova da OAB e chegou na hora de se dedicar. Né? Disse assim, poxa, vamos lá? Os espíritos no ouvido dele. Só que não falaram diretamente como vem ouvindo, intuindo. Agora, para as coisas da alma, você se esforçou tanto. Poxa, tira um lazerzinho. Né? Viaja um pouco. Faz alguma coisa para você. Ele deixou. Passou mais um tempinho, ele ia para a doutrina espírita. Agora faz uma pós-graduação, todo mundo tem. Vai ficar para trás? Logo você, que é tão conhecido, tão bom. E assim foi, levando ele. Quando ficou mais velho, ele ainda tentou. Agora está quase encarnando, não adianta mais, poxa. Deixa para a próxima. E perdeu a encarnação. Desencarnou mais pobre do que veio, mais pobre espiritualmente. Eu disse esses 2 exemplos, e assim a nossa vida. Você já viu aquela vez que a gente fica assim? Eu quero, não quero. Eu posso, não posso. Como é que eu posso discutir comigo mesmo? Não posso, gente. Então, tudo que é ideia que vim, sendo médio ostensivo ou não, reavaliem, pensem, repensem.
O sábio já age assim, já viu? Você fala com o sábio, dá até raiva. E para responder, fica. Aí depois responde. Porque aí você tem menos chance de pegar a primeira ideia e jogar. Porque depois que você pensa, você já emanou, já pensou. E seu padrão vibratório fica assim, ó, varrendo tudo, né? Então a gente tem que começar. Agora vocês já sabem disso, né? Aprimorar o conhecimento que já tinham. A gente tem que começar a pensar como eu vou ajudar ao planeta, como que eu vou conhecer quais são as minhas sintonias. Só existe uma receita. Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que conhecer muito o que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso mudar, quais são as minhas lutas, que são individuais. Deus criou a gente individual para evoluirmos coletivamente, mas cada um evolui sozinho. Não depende do outro para evoluir, mas nessa interação é que a gente cresce. E ele fez um personal trainer fantástico. É uma influência assim, 24 horas. É o esposo e a esposa. Não é, gente? É uma briga de sintonia, não é verdade? A gente tinha uma luta de renúncia, uma luta de agrado e de alegria. Porque a gente passa o tempo todo se conhecendo. Porque nos conhece, porque convive o dia todo. Isso é um personal trainer. E tem a coragem de falar. Na hora de raiva, mas tem. E a gente ali, em vez de retrucar, se cala, escuta, analisa. Porque muitas coisas são influências. Mas só instiga aquilo que nós temos dentro. Porque se não tiver, a gente nem recebe, porque não chega na sintonia. Então, se a gente está ecoando um pensamento, vamos revisar, porque a gente tem alguma coisa dentro da gente que precisa mudar. Isso é muito importante. E hoje tem uma vantagem. As televisões, as internets, os computadores, têm programações que te levam a pensar, a refletir 24 horas por dia. Bom, domingo, antigamente não tinha nada, só tinha a missa, né, 7 horas da manhã lá, católica. Hoje nós temos, a hora que você acessar qualquer canal do YouTube, tem orações, tem movimentos de prece pela paz no mundo. A gente já viu que influencia o planeta. Eu nem falei de psicosfera, tá? Para não confundir a cabeça. E a gente tem o Semeador TV, a TV que a gente criou lá 24 horas por dia. Uma TV Espírito funciona só Smart TV 24 horas por dia. Só baixar o aplicativo da sua TV e você assistir. Né? A palestra dos trabalhadores ficam lá gravada no canal. Vocês podem reviver, repensar, avaliar. Está no momento de meio de desespero? Pare, prece, ore. Busque a sintonia dos seus anjos da guarda, porque Deus colocou um guardião, um espírito de ordem superior para orientar. É claro que se é de ordem superior, não vai ficar muito vinculado aos nossos pensamentos, mas ele nos orienta e traz espíritos para que nos orientem. Isso é hierarquia. Ele nos coordena, nos direciona. Ele coloca esse espírito do nosso lado para nos auxiliar o tempo todo. E Jesus foi bem claro. Pedi e obtereis. Batei e abrir-vos-á. Agora, nós espíritas, fazemos a prece ao acordar? Nós estamos vendo um desprendimento. Nós fazemos a prece fluidificando os alimentos? Nós fazemos a prece ao dormir? Porque à tarde ou à noitinha, quando que é velho, dorme à tardinha, né? Então, a gente vai, quando a gente se desprende do corpo, a gente faz a prece. Estamos naquele 1,8% que acredita no que fala. Difícil, né, gente? Por isso que eu falo aquela camisa que tem assim, eu tenho Jesus no peito, tinha que ter assim, eu tenho peito para seguir Jesus, porque não é fácil, não. Então, que a gente possa, assim, entrar em sintonia, né? Que a gente possa estar envolvido sempre na seara do Cristo, nos pensamentos do Cristo, mas se a gente der uma tropeçada, não tem importância, porque a gente volta para o nosso padrão. É só não manter aquilo. Porque a luta
é diária, é constante. Nós estamos envolvidos o tempo todo por espíritos bons e espíritos ruins. Nós estamos aqui na casa, muitos dos espíritos que nos acompanham ficam lá no portão. Estão lá fora nos esperando sair. Não é para assustar não, gente, tá? Porque isso acontece o dia todo, querendo ou não. Se não é médio ostensivo, não vai perceber não. Mas se é médio ostensivo, ele se preocupa. Ó, mediunidade, gente, ostensiva, é uma alegria fantástica para quem tem um padrão muito legal. Para quem não tem, é luta, renúncia e muito trabalho. Então é por isso que quem vem como médium ostensivo é resgate. Missão pode até vir alguns, mas eu acho que na Terra a maioria é resgate. Porque ver e perceber esses que estão nos circundando é difícil. Então que Jesus possa estar com nossos corações, né? Nos sintonizando sempre com os espíritos bons e nossos anjos guardiões. Graças a Deus, gente.